Paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui conectados consigo para levarmos até si a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a ferramenta principal que a gente necessita para poder viver uma vida cristã com sucesso. Uma vida cristã com sucesso, ela depende da palavra, da oração e do jejum. Esses elementos fundamentais são necessários para uma vida cristã equilibrada. Uma vida voltada à análise diária aos princípios da palavra de Deus. Uma vida voltada à oração, a jejuarmos, a mantermos este foco de intimidade e comunhão com o Espírito Santo diariamente. E a Bíblia declara lá no livro de Josué que quando Moisés morre, Deus fala para ele: se você quer ter sucesso, medita dia e noite nesta palavra. Esta palavra é que dará sucesso a você. Você precisa investir nesta palavra, porque é esta palavra que vai fazer prosperar o teu caminho. Sim, e o salmista dizia: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra si. A palavra de Deus para o dia de hoje está voltada à oração. É um incentivo que Deus dá a nós para que possamos retomar o lugar secreto da oração. É uma investidura diária ao lugar secreto da oração. Ei, meu Deus, a Bíblia declara no livro de Jeremias de que perguntem aos anciões, ponde-vos à margem do caminho e perguntai qual é o bom caminho e andai nele. O bom caminho para sucesso com Deus é a investidura na oração. O bom caminho para a prosperidade em Deus é a investidura na oração. O bom caminho para a grandeza em Deus é a investidura em oração. É o quanto nós depositamos a nossa vida em oração. É o quanto nós semeamos diariamente em oração. É o quanto nós lutamos em oração. A Bíblia declara que a história de Jacó era uma história de vergonha. A Bíblia declara que Jacó era trapaceiro. A Bíblia declara que Jacó era enganador. Mas no dia em que ele lutou com o anjo de Deus, a história dele mudou. Sim, se você quer ver a história de uma nação mudar, se você quer ver a história de um povo mudar, invista na oração, lute na oração. Oh meu Deus, mergulhe na oração, adentre profundamente a níveis profundos em Deus, através da ferramenta da oração. Quando nós oramos, nós movemos o coração de Deus, nós deixamos derrubar montes. Quando nós oramos, as circunstâncias começam a cooperar em nosso favor. Quando nós oramos, nós fazemos com que o sobrenatural se mova em nosso favor. Tudo isso só é possível pela ferramenta da oração. É preciso orarmos, é preciso nos separarmos para orar. Eu tenho dito que estes são dias de guerra e é um chamado que Deus nos faz hoje a investirmos no lugar secreto da oração. É um convocamento a adentrarmos a lugares profundos no coração de Deus, sabe? Há depósitos que só podem ser acessados através da oração. Quanto mais você investe em oração, mais de Deus você vai experimentar, mais do Espírito Santo você vai experimentar, mais sensível à voz de Deus você vai experimentar, pois quando você ora, Deus age em teu favor, pois quando você ora, Deus age em teu favor, quando você ora, Deus destrona o império de Satanás, quando você ora, Deus, Ele move o sobrenatural em teu favor. Tudo isso só é possível pela oração, e Daniel nos mostra de que é perigoso ficar um dia sem orar do que entrar na cova dos leões. Meu Deus, é perigoso passar um dia sem orar do que passar uma noite na cova dos leões. Meu Deus, e o rei decretou de que ninguém poderia orar, mas Daniel continuava a orar, ele continuava a buscar a face de Deus da Babilônia. Ele não deixou que os princípios da Babilônia o pudessem intimidar. Ele não deixou que os princípios babilônicos pudessem governar sobre ele. Então Daniel, ele dispôs o seu coração a clamar a Deus. 3 vezes ao dia ele orava, e para envergonhar a Satanás, ele abria a janela, levantava as mãos em direção a Jerusalém e ele orava. Por quê? Jerusalém deve governar a Babilônia, não é Babilônia que deve governar Jerusalém. Nós temos vivido em dias onde a Babilônia, os princípios babilônicos estão governando sobre a nação, estão governando sobre a igreja.
a igreja imitou o mundo, a igreja está mergulhada, está abraçada com o mundo. Mas não, meus irmãos, é preciso voltarmos às margens antigas. Ponde-vos à margem antiga, pergunte qual é o bom caminho, disse Jeremias, e nele andai. Jeremias capítulo 6, ponde-vos à margem, perguntai qual é o bom caminho e nele andai. É preciso saber de que o caminho da oração é o bom caminho para se andar. O caminho da humildade é o bom caminho para se andar. O caminho do jejum é o bom caminho para se andar. O caminho da meditação da palavra de Deus é um bom caminho para se andar. Então é preciso com que a gente invista profundamente na oração. A oração, oh meu Deus, a oração é o oxigênio do crente. A oração, meu Deus, a oração, meu Pai, a oração é a cobertura que nós temos, a oração é o acesso que nós temos para adentrarmos no Santo dos Santos. A Bíblia diz que adentremos, pois, no Santo dos Santos, adentremos, pois, no trono da graça com confiança para recebermos a recompensa. A recompensa vem no Santo dos Santos quando nós oramos. Sim, oh, aleluias. Então nós precisamos orar profundamente se nós queremos ver grandes coisas acontecer na nossa vida, na nossa família e na nossa nação. Leonardo Ravenhill, ele dizia de que diz-me o quanto o homem ora e eu te direi o quanto ele é grande diante de Deus. Diante de Deus. É um chamado ao lugar secreto da oração. Bíblia aberta no livro de 2 de Samuel, capítulo 10, versículo 9 ao versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele à frente da batalha, por diante e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel e formou-os em linha contra os sírios, e o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, irei a socorrer-te. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. E faça o Senhor então o que bem parecer aos seus olhos. Bem, eu não vou entrar muito profundamente dentro do contexto do texto, pois falava de um tempo em que Israel estava a batalhar contra um exército, não apenas um exército inimigo, mas 2 exércitos. O exército dos filhos de Amon e os sírios, ou seja, o povo amonita havia convidado os sírios para adentrarem na batalha e lutarem contra Israel. E a Bíblia declara de que Davi envia na guerra o exército dos valentes. Os valentes eram aqueles soldados mais destacados do exército israelita. Então eles vão para batalhar contra esse povo. Oh, aleluia! Havia uma frente de guerra sendo travada, mas os homens valentes não recuaram pelo número do exército inimigo, mas eles haviam disposto as suas vidas a batalharem na oração pelo povo de Israel. Eles haviam se disponibilizado para guerrear por Israel. Havia um bem comum que era necessário ser defendido. Havia um bem comum que era necessário ser defendido. Sim, para que os outros possam viver, é necessário alguns morrerem. E esses homens, eles doaram suas vidas para irem à guerra, para batalharem por causa do bem de todos. E Davi, quando vai guerrear contra esse exército, a Bíblia declara que ele manda os valentes na guerra. Manda os valentes na guerra. Sim, são dias de guerra que estamos a viver. São dias de batalha que estamos a viver. É necessário com que os valentes de Deus, os filhos de Deus, possam se disponibilizar para guerrear pelo povo, para guerrear por sua família, para guerrear por sua cidade, para guerrear pelo propósito de Deus, para guerrear pelas almas que estão perdidas no mundo. Esse não é o tempo de ficarmos distraídos. Esse é o tempo de nos colocarmos na linha da frente. Esse é o tempo de adentrarmos no lugar secreto da oração e travarmos a batalha, e travarmos a guerra. O governo do rei Davi é marcado por guerras. É marcado por guerras, é marcado por batalhas. Cenáculos de guerra após guerra. Davi estava cercado de guerra. Mas por que Davi estava cercado de guerra? Davi estava a lutar para que Salomão não pudesse mais lutar.
Se nós queremos que o reino de Salomão seja um reino livre de paz, se nós queremos que o reino de Salomão seja um reino próspero, calmo e sem guerra, é preciso com que os Davi de hoje, é preciso que os Davis de hoje se disponibilizem a enviar guerreiros, se disponibilizem a manter uma posição firme para que haja uma frente de combate, para que a batalha travada possa gerar grandes resultados no nível espiritual. É preciso que nós possamos nos disponibilizar a orar. É preciso que nós possamos nos disponibilizar para guerrearmos pelo nosso povo. Há um povo que está sendo saqueado. Há uma Jerusalém que está sendo saqueada. E é preciso com que os Davis possam permanecer firmes na oração. É preciso com que a gente invista na oração. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me verás socorrer. Isso fala de companheirismo. Isso fala de ajuda mútua. E no reino de Deus não existe eu é que sou mais, eu é que tenho. Não, a batalha, a vitória que Deus dá a você nunca é por você, é sempre pelo seu povo. Aquilo que Deus faz na tua vida não é porque você ora muito, nem é porque você aqui, não. É necessário que você entenda que você deve orar muito. Mas as vitórias que Deus dá a você nunca é por você, é pela maioria. Aquilo que Deus quer fazer na nação não é por você, é pela maioria. Aquilo que Deus depositou em você não é por você, é pela maioria. Talvez você ore e veja a graça de Deus se manifestar na tua vida e você diz: não, é eu que estou a orar, não é você, irmão. É Deus. Seja acesso. Quando Deus levanta você para você ser acesso aos outros, as vitórias que Deus está a dar a você não é por causa de você, mas é por causa dos outros. Sim. É preciso com que, assim como esses comandantes do exército israelitas se dispuseram a dizer: seja forte, se eu precisar de ajuda, me socorra, e se você precisar de ajuda, eu vou te socorrer. Verso 12: esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pela cidade do nosso Deus. Irmãos, são dias de guerra, são dias em que o reino das trevas está terrivelmente a agir nas nações. É um dia de luto, é um dia em que a mulher está com dores de partos, mas não tem força para poder dar à luz. Esse é o dia em que a gente deve se munir de forças espirituais, é o dia de encorajamento, é o dia em que você deve adentrar no lugar secreto da oração e começar a chorar por Jerusalém, e começar a chorar pela cidade do nosso Deus. Sim, a Bíblia declara de que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. É preciso com que a igreja se disponibilize a guerrear, se disponibilize a lutar, para que haja recompensas. Não haverá recompensas, não haverá colheitas se nós não lutarmos hoje. Se nós não lutarmos hoje, a geração dos nossos filhos, a geração futura, vai sofrer muito. Vai ter um trabalho triplo, dobro. Aquele trabalho que seria aliviado, eles vão fazer um trabalho duplo. Então é preciso com que nós, os Davis de hoje, os valentes de hoje, possamos permanecer na linha da frente da oração, investir na linha da frente da oração, passar madrugadas inteiras da oração, passar noites inteiras em oração, assim como Paulo dizia, em jejuns muitas vezes, em vigílias muitas vezes. Oh, aleluias! Passe madrugadas na oração, passe madrugadas na oração, busque a face de Deus pela tua família. Sim, recupere tudo aquilo que a tua família perdeu na idolatria, tudo aquilo que o diabo mergulhou a tua família na feitiçaria. Sim, há um poder maior que está acima da feitiçaria. E há o poder, meu Deus, é um poder que está acima de todos os poderes. Esse poder está no nome de Jesus. O nome de Jesus é mais poderoso do que todos os nomes que existem no mundo inteiro. Então você precisa orar profundamente. Então você precisa investir no lugar secreto da oração. Esforça-te, anima-te, a gente vai lutar. Sim, as circunstâncias estão difíceis. Os dias são terríveis, são dias de guerra. São dias de muita guerra, de muita luta. E o que é preciso fazer?
Meu irmão, passe madrugadas em oração. Oh, meu irmão, passe madrugadas em oração. Invista na oração. Mergulhe na oração. Assim como Paulo disse que eu quero vos lembrar de que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. É o Senhor que está em nós. Nele nós devemos encontrar a força para batalharmos. Sim, portanto, vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das táticas e das artimanhas de Satanás, porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo sempre que ele atacar. E quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Mas para fazer isso, vocês necessitam do cinturão da verdade, da couraça, da aprovação de Deus. Calcem sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregar o evangelho da paz. Em cada batalha vocês precisarão da fé como escudo para deter as setas ardentes disparadas pelo maligno contra vocês. Vocês precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Fiquem alertas, não desanimem e continuem orando fervorosamente por todos os cristãos em toda parte. Orem também por mim e peçam que Deus me dê as palavras certas enquanto eu falo corajosamente aos outros acerca do mistério do Evangelho. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Alasuinde que lemasia, lekinda la weshe que nemanaste cante alabra sui que lemanaya, likra malasuimberegese que amantro loba suinde canta alabra ceia. Fiquem alertas, orem em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Não desanimem, continuem orando fervorosamente por todos os cristãos em toda parte, em todo lugar. É preciso nos doarmos na oração, é preciso pagarmos o preço na oração, é preciso investirmos na oração pelos crentes no mundo inteiro. Nós precisamos orar, irmãos. E Paulo estava a dizer: orai sem cessar, orai sem cessar. É preciso orar sem cessar. É preciso mergulhar no coração de Deus sem cessar. É preciso guerrearmos pelo nosso povo sem cessar. Ei, Saurimo, adentremos na batalha. Ei, Angola, adentremos na batalha. Ei, nações, adentremos na batalha, pois nada pode resistir ao poder infalível da oração. Ei, aleluias! Os dias são maus. É um chamado ao lugar secreto. É um chamado a investirmos profundamente na oração. Invista na oração. Invista no lugar secreto da oração. Não fique distraído. Busque a face de Deus. Assim como disse o salmista: haja o que houver. Haja o que houver. Venham ventos, venham tempestades, venham lutas. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, nunca pare de buscar a face de Deus. Haja o que houver, busquem sempre a face de Deus. Deus vai fazer outra vez. Deus vai avivar outra vez. Deus quer impactar outra vez. Deus vai operar outra vez. Deus vai operar outra vez.